Pegando esse gancho aí de tentar, né, um acordo, tem uma próxima pergunta aqui, que é do José Eduardo. Ele conta a seguinte situação. Ele fala que, diante da pandemia, a esposa perdeu o emprego, infelizmente, né? Muitas empresas não conseguiram manter todos os empregos, né? E aí, infelizmente, a renda, consequentemente, diminuiu. Aí ele falou que, diante do fechamento das escolas, muito embora o filho dele está tendo aulas online, eles estão sem condições de pagar a mensalidade integralmente. E aí ele perguntou, a escola é obrigada, então, a dar um desconto? Não queria ver o meu filho fora da escola. E tem uma outra pergunta também do Instagram, doutora, de Renato. Ele perguntou também com relação a berçários, né? Então, tá bem ali, né, mais ou menos no mesmo assunto, né? O que ele deve fazer, então? Essa é uma questão, pessoal, muito relevante, inclusive na minha vida pessoal. Meu filho está sem agora também, que começou, agora não, eu vou ser injusta, já há uns 2 meses ele está tendo aula online, e essa foi uma dúvida que surgiu entre muitas pessoas, e eu vejo, particularmente, muitas informações incorretas, inclusive de profissionais do direito, dizendo que as escolas são obrigadas a dar um desconto. E, pessoal, infelizmente, nós estamos em época, obviamente, de pandemia. Mas não existe em lugar nenhum, nenhuma obrigatoriedade das escolas dar nenhum desconto para nós. Não existe. Então, o que se busca, obviamente? Um equilíbrio contratual entre as partes. Entretanto, considerando as escolas, a importância das escolas, mundialmente falando, recentemente, alguns dias atrás, 4 ou 5 dias exatamente, saiu uma nota técnica do governo federal, dizendo, orientando por quê? Porque não existe nenhuma lei. Então, o governo federal entendeu que seria importante instruir PROCON, instruir Poder Judiciário, instruir escolas, instruir nós, consumidores, para que essa relação continue, mas de uma forma harmônica, ou seja, para que ninguém saia no prejuízo. Então, o José Eduardo, ele perdeu o emprego, obviamente, a esposa dele, né, perdeu o emprego. Então, obviamente, a renda dele, como ele mesmo disse, diminuiu, e aconteceu isso com muitas pessoas, não só aquelas que perderam o emprego, mas como reduziu jornada de trabalho, muitas pessoas que são autônomas perderam um cliente. Então, a situação é mais ou menos semelhante, né, cada qual na sua condição. Então, qual é a instrução, veja só, do governo federal? A instrução, primeiro, mantenha o contrato pactuado, ou seja, consumidor, pague a escola nos exatos termos que você se obrigou lá atrás. Caso isso não seja possível, solicite um desconto proporcional, porque, obviamente, isso foi uma questão minha também, inclusive. Falando de berçário, a dúvida do Renato, o berçário não está tendo custo. Os professores não estão trabalhando, porque não tem como o berçário cuidar de um bebê online, virtualmente, né? Diferente, por exemplo, dos professores do meu filho do ensino fundamental. Eles estão trabalhando, então a escola está tendo um custo com esses profissionais. Custo para manter esse trabalho remoto, então tudo é considerado. Solicite um desconto com base nisso e, obviamente, nas suas condições financeiras. E, obviamente, a escola, por um outro lado, tem que considerar isso. O fato de a sua esposa ter perdido o emprego e o fato de que o consumo, os custos dela diminuiu muito, né? Porque, obviamente, para o consumidor, se não houver isso, ele vai rescindir o contrato. E ele pode rescindir o contrato. Ele não é obrigado a manter o contrato junto à escola. Então, obviamente, a escola também tem que considerar essa situação. Então, essa é justamente a orientação do governo federal para que ambas as partes sentem e se conciliem, cada qual na sua necessidade, para que não haja um abuso aí por nenhuma das partes. Então, meu conselho para você, José Eduardo, procure a escola, explique essa situação, demonstre de forma comprovada que a sua esposa perdeu o emprego, que a renda da família diminuiu muito, e ofereça o valor que realmente você pode pagar
E eu espero que a escola realmente anue aí a sua proposta e que vocês continuem mantendo essa relação, porque como você mesmo disse, você não gostaria de tirar o seu filho da escola. Então esse é o nosso conselho, tá bom? E só acrescentando também, as instituições de ensino, berçários, também, eles devem pensar que essa pandemia vai acabar, isso que todos nós esperamos, né? Então, se você não mantiver um bom relacionamento com o consumidor dentro dessa fase de pandemia, depois ele vai, quando a pandemia acabar e a criança puder frequentar outro berçário, ou o filho, né, alguma creche, escola, ele vai escolher outro. Sim, né? Então, principalmente assim, berçário. Eu recebi várias ligações dizendo o seguinte: doutora, eu vou tirar meu filho do berçário. Porque para que eu vou ficar pagando? Ele não está tendo a prestação de serviço nenhum, ano que vem eu volto com ele. Então, obviamente, o governo também não deseja, porque se todo mundo fizer isso, obviamente, várias escolas, principalmente tem escolas que só são berçários, vão falir. Então, a gente tem que pensar, é aquilo que eu sempre falei, e a gente sempre está ouvindo, eu falei na live anterior, solidariedade. A gente pensar, né, ambos os lados, não só em nós, mas também a sociedade como um todo, para que a gente possa aí voltar ao nosso desenvolvimento rapidamente. Exatamente, isso aí.